Boa noite a todos. Prazer tê-los conosco, presente, vocês estarem aqui, que sem vocês não havia esse momento, não havia esse encontro, né? Essa conversa que a gente tem, que faz a gente meditar um pouco mais. É muito importante a presença de todos vocês aqui. Obrigada. E agora, então, hoje a gente vai falar um pouquinho, eu estou continuando esse livro que eu estou utilizando com vocês, a Gênese do Allan Kardec, já há vários tempos, né? Que eu estou fazendo, nós, na verdade, estamos pegando um capítulo, cada palestra minha é um capítulo desse livro, tá? Então é como se a gente estivesse fazendo um cursinho em cima dele, tá bom? Então hoje nós vamos falar também um pouquinho dele, é o capítulo 8 hoje, Teorias da Formação da Terra. Só que antes disso, nós vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus e agradecer a Deus por estarmos aqui reunidos na sua presença. Que Deus abençoe a todos nós, que esse encontro seja de muita luz, fortalecimento, construção e paz para todos nós. E nós vamos iniciar com a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Assim seja, graças a Deus. Bom, então falando do capítulo 8 do livro da Gênese hoje, Teorias sobre a Formação da Terra, eles ainda estão nesses capítulos ainda, esse e o próximo, fazendo alguns comentários ainda sobre a formação da Terra que a gente já comentou anteriormente. Claro que não vai ser exatamente a mesma coisa, mas ainda hoje, na verdade, eles vão falar também um pouco sobre a criação do planeta, só que, assim, eu percebi, eles vão falar de um geólogo e de um naturalista chamado Buffon. Ele era francês e ele nasceu em 1707 e faleceu em 1788. Ele era geólogo e naturalista. E eu percebi que Allan Kardec, aí na Gênese, eles falam desse... Oi? Está interferindo. Deixa eu abaixar aqui. Pois não. Desculpa, eu já devia ter feito isso. Oi? Então, Allan Kardec, ele vai falar dessa pessoa com muito carinho, com muito respeito. É nítido perceber isso, porque ele fala como era uma pessoa que se preocupava muito com a vida na Terra e com o próprio planeta. Então, e naquela época, em 1700, Buffon, ele fez pesquisas, ele tinha muita intuição das coisas, mais do que grandes cursos e grande tecnologia. Que tecnologia que você tem em 1700, né? Então, é muita coisa que ele... Oi, boa noite. Muita coisa que ele fala, muita coisa que ele estudou, muita coisa era intuição dele. Ou análise mesmo que ele fazia, mas também muita intuição. Mais do que qualquer tecnologia, certo? Então aí ele chegava, ele tinha teorias
que foram muito boas e algumas contestadas com os geólogos de agora. É óbvio, né? Uma pessoa que fez pesquisas em 1700 e com o pessoal hoje, com a tecnologia, com toda a abertura de estudos e análises que você tem hoje, é óbvio que vai dar diferença. É meio óbvio, né? E foi o que aconteceu. Então aqui, uma das teorias dele é que ele descobriu que os planetas todos rodam na mesma direção, e ele fala que deve de ter um significado, porque todos giram no mesmo sentido. Ele também acreditava na explosão do Big Bang, acho que vocês estudaram na escola, a explosão que teve do Big Bang, que o que aconteceu? Saíam as bolas de fogo, que foram as bolas de fogo que formaram os novos planetas, inclusive o planeta Terra. Aí o planeta Terra, o que aconteceu? Essas bolas de fogo se solidificavam. O que é se solidificar? Ficar durinha, né? É que nem o cimento mole que vai ficando duro. Então, foi isso que aconteceu, e aí foram se solidificando e foram formando os planetas. E aí, o que acontece? Formaram-se outros planetas, e na época de Buffon contavam-se apenas 6 planetas: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter e Saturno. Netuno e Urano ainda eles não tinham visto, não tinham conhecido e tal, então tiveram conhecimento apenas desses 6. E Buffon também estudou o magma terrestre. O que é o magma terrestre? Aquele fogo, aquela lama, que nem do vulcão, que fica no centro da Terra, que no meio do centro da Terra, lá no fundão, tem fogo, né? E aí ficava aquela confusão: será que esse fogo ele vai interferir no calor, nas coisas que nós vivemos? Como que vai ser? Não. Tanto que não interfere em nada na nossa vida hoje, ele continua lá. Só quando os vulcões aí dão um sinal de alerta, né, que começam a soltar o magma deles, aí complica, mas são em alguns locais específicos, né? Mas não que necessariamente esse fogo que está centrado no núcleo da Terra vai interferir nas nossas vidas hoje. Então aí, a partir da teoria da condensação, da Terra se tornar mais firme, teve todo um processo que eu já falei aqui para vocês, que depois que a Terra foram eliminando essas coisas do fogo, ela foi se solidificando, devagarzinho vieram os primeiros vegetais, depois os animais, e assim foi, até a chegada do ser humano. Teve todo um processo. E essa teoria toda, esse homem que eu falei, ele estudou e ele teve essa intuição de tudo isso e foi colocando isso para as pessoas. Claro que depois isso também foi estudado novamente, e os atuais geólogos, os atuais estudiosos do assunto concordaram com ele nessa disposição que foi falado, né? A vida na Terra, como eu já falei aqui outra vez, só aconteceu quando a temperatura da Terra começou a se tornar possível a ter vida. Então foi aí que surgiram os primeiros vegetais, animais e tal, quando a Terra conseguiu se estabilizar a nível de temperatura. Aí nós vamos ter uma outra teoria, né, que é a teoria da incrustação. O que será que é isso, né? Essa teoria é o seguinte: como eu já falei aqui também, na minha última palestra, eu falei que a gente vai ter que ter assim um pouco de cautela. Eu acredito nisso ou acredito naquilo, né? Que nem eu acredito em Adão e Eva ou acredito nos geólogos que estudaram, que tinham fósseis. O que a gente faz?
É complicado. Não, não é complicado. É o seguinte, é que a Bíblia ela foi escrita em linguagem figurada. Respeitável o que está lá, é respeitável e colocado em linguagem figurada para nós. Então, o que acontece? Eu não tenho que acreditar em Adão e Eva. Você pode até acreditar, mas você tem que ter um outro entendimento. Que é o seguinte, o que os geólogos estudaram dos fósseis, dos animais pré-históricos, de toda a transformação do planeta, para depois chegar nos vegetais, nos animais, aquela coisa toda, aquela sequência, né? E a transformação do planeta, a organização do planeta é legítimo. Como eu falei para vocês já aqui, os geólogos, se eles cortarem um pedaço do solo, que nem um pedaço, uma fatia de bolo, eles conseguem saber se naquele lugar havia um lago, que animais viviam ali, pela composição que ele tem ali do solo, das camadas do solo, ele consegue saber tudo, se foram vegetais que estavam ali, se naquele trecho viveram animais, eles têm condições de saber tudo isso. Então, é muito importante que a gente respeite a Bíblia, mas também respeite os cientistas, porque eles não estão errados, né? Eles têm provas, eles têm ossada de animais. Então é difícil falar não, como não? O que é isso aqui? Essa ossada aqui que a gente achou é o quê? Né? Então, a questão da Bíblia é respeitável, que ele fala, né, que Deus criou a terra, depois criou os vegetais, criou as árvores, depois criou os animais, e depois criou o homem, a mulher. É por aí, é uma sequência que o planeta Terra passou, só não em alguns dias, mas em muitos milhões, né, de anos, que as coisas foram se acomodando e as coisas foram acontecendo. E Adão e Eva são representantes de raças, porque se a gente partir do princípio, né, que tinha Adão e Eva, Caim matou Abel, pronto, acabou, né? O povo apareceu de onde? Então a gente precisa ter essa visão metafórica, essa visão de linguagem figurada que é usada na Bíblia. Agora eu vou falar um trecho também, que é a teoria de incrustação que eles chamam. Deus, segundo a Bíblia, criou o mundo em 6 dias, 4.000 anos antes da era cristã. Será que Deus realmente criou o mundo em 6 dias? É mais um questionamento para nós, né? Se o planeta passa por todo esse processo de transformação, são só 6 dias? Talvez, não sei, se os espíritos de luz, para eles, eu acho que até eles conseguiriam fazer, né? Mas não é bem assim, porque tem coisas que precisam de um tempo para ir se acomodando, para as coisas irem se normalizando, se encaixando, atingindo uma maturidade, inclusive os animais, os vegetais, o planeta, toda essa organização, né? E como eu já falei agora há pouco, os geólogos contestam devido ao estudo de fósseis e de caracteres incontestáveis, que eles têm provas que não foram em alguns dias, né? Que passou todo um processo da maturidade do planeta. E aí também eles falam nesse livro, de uma forma muito bonita, que a alma da Terra cria o satélite do planeta. Qual é o satélite da Terra? A Lua. É muito bonita a citação. A alma da Terra cria o satélite do planeta para complementar e continuar a vida aqui, né, dos animais, dos vegetais e dos seres humanos. Agora, quem será que é essa alma da Terra? Que se a gente pegar
a terra, será que ela tem alma? A terra que você planta no vaso, será que tem alma? Como é que será que acontece aí, né? Aí também é uma coisa para a gente pensar. Quando ele fala em alma da terra, nesse livro, na Gênese, não seria a alma, espírito, seria os espíritos iluminados, que foram responsáveis pela criação de tudo que nós temos. Tudo. Então é uma equipe que até que ele fala aqui de um nível intelectual altíssimo, de uma inteligência altíssima, que criou tudo isso. Então, e essa equipe toda é comandada por um grande governador. Vocês sabem quem é o governador do planeta? Quem? Jesus. Olha o nível desses espíritos. Olha a nossa pequenez. E tem gente que ainda acha que é tão grande coisa, né? Olha só o nível desses espíritos. Então foram eles que acompanharam através da ordem de Jesus toda essa organização. E é assim, levantou a mão, vai, que nem filme de ficção científica, por incrível que pareça. Então eles soltam raios, né, energéticos que fazem toda a criação, toda essa coisa linda que a gente vivencia, né? E que o ser humano, infelizmente, está precisando melhorar muito, né? Que está destruindo aí coisas lindas, trabalho maravilhoso, feito por pessoas divinas, né? E a gente está vendo uma situação bastante delicada com relação à natureza, precisando muito que haja mais consciência e que todos nós aqui possamos ajudar um pouco fazendo a nossa parte, que nem minha filha está falando, poxa, né, a gente podia começar a plantar árvore, né? Na verdade está precisando de um reflorestamento emergencial, urgente, para a gente começar a ter ar para respirar, porque tem um pessoal que está tão cego na sua ganância, que ele não consegue perceber que ele pode ter o dinheiro de loteamento de não sei quanto que desmatou para fazer o loteamento, dinheiro de não sei o que lá, ele não vai levar esse dinheiro embora. E se não tiver ar, ele vai morrer junto com a gente. As pessoas não conseguem perceber isso. Que ele não está fazendo mal, ele está fazendo mal para os outros, mas para ele também. Porque ele não sai dessa sem vida. Quer dizer, com vida, aliás, desculpe, né? Então, é muito sério. E o que me entristece muito quando eu vejo um texto desse daqui, que você vê o trabalho de quem foi, de seres maravilhosos, fazendo tudo que vocês conhecem, as flores que você tem na sua casa, as árvores, os animais que você tem, e o que tem aí fora, as paisagens maravilhosas que a gente vê, né? E o ser humano, infelizmente, na sua pequenez e na sua estupidez, destruindo tudo isso aí. Mas vem a aprendizagem, né? O que vale é a aprendizagem. E é o que a gente vai falar agora a respeito do planeta Terra. A Terra, então, foi comentado todo esse processo de formação, que a gente vem falando já há algum tempo e tal. E a Terra, o que representa a Terra para nós aqui encarnados? Né? O que ela é? Será que ela é só a natureza, animais, vegetais, água? O que ela representa para nós? O que a Terra seria para nós? O que ela é para nós, basicamente? Ela é a nossa casa, tá? É a nossa casa. E ela é uma universidade. Ela representa uma universidade para cada um de nós. Local de grande aprendizagem. Sofrida, né, meu povo? Sofrida.
né? Vamos suar a camisa aí, que não é fácil não. Brincadeira. Eu falo que o planeta Terra não é para gente frouxa não, é para quem é firme e forte, porque olha, não é fácil, né? Cada um aqui sabe a sua história, cada um sabe o que passa, então eu não preciso falar para vocês, né? Então aqui nós estamos nessa universidade aqui, estudando, patinando, caindo, levantando, seguindo adiante, né? Então ele fala aqui também que para as criaturas que estão aqui no planeta Terra, a Terra é um prêmio de aprendizagem. É sofrido para todos nós, é difícil, só que é um grande passo para a nossa elevação espiritual. Nós que reencarnamos aqui, isso aí para nós é um grande prêmio de aprendizagem. E ele fala, cada povo do presente e do passado constitui uma sessão preparatória na humanidade. Então, os povos antigos, que já viveram, que já sofreram, deixaram suas histórias, deixaram para nós muitas lições, eles realmente já foram preparando a humanidade para ser melhor. Que hoje nós somos melhor do que nós éramos em 1400, né? Na Idade Média, ou mais atrás ainda, lá na época do Império Romano, né? Que será que nós fomos? O que será que foi essa humanidade naquela época? Então, foi todo um processo de transformação dos povos para sermos hoje o que somos, pessoas melhores, com mais acesso à cultura, com algumas facilidades mais tecnológicas na vida, enfim, né? Então, é todo um processo de educação que vem lá de trás, lá da história, lá de trás, né? E neste educandário, há tarefas múltiplas e urgentes para todos. A vida é movimento, progresso e ascensão. Então, há trabalho para todos nós, né? Então, todos nós podemos fazer alguma coisa por nós mesmos, ou para ajudar pessoas. Todos nós podemos trabalhar, lutar, progredir, cada um a seu tempo, cada um a seu modo, mas nós podemos. Isso é muito, muito importante. A Terra, além de escola, funciona como uma oficina de trabalho ou hospital, onde recebemos a oportunidade de aprender, trabalhar, curar as nossas enfermidades espirituais. Um hospital espiritual, hein? Você vai falar, mas como assim? Comece a perceber o número de pessoas em desequilíbrio no planeta Terra. Em desequilíbrio. Pessoas que são consideradas normais, que todo mundo acha uma gracinha. Começa a perceber o nível de desequilíbrio. Tá além? Oi? Que acha uma gracinha horrível. O pior é que gente. É um grande hospital, né? Inclusive nós também estamos internados. É terrível, isso é triste, hein? Então, assim, não é desequilibrado só quem usa droga e bebe. Tem pessoas que não fazem isso, mas também são desequilibrados de outras formas. Então, né, cada um tem uns tiques, umas coisas meio malucas na cabeça e é complicado. É bem complicado. Por isso que a gente vive nesses conflitos, nesse desafio tão grande aí que a gente tem que enfrentar, extremamente complicado. E aí tem mais um item aqui. Apesar de catalogada como lugar de provas e expiações, o mal que nela ainda prevalece é consequência exclusiva das criaturas que a habitam, competindo-nos, portanto, pelo esforço a alçar novos degraus na escala evolutiva.
Então, o mal que nós vivemos, muitas vezes realmente é alguma prova que a gente tem, ou expiação, enfim. Só que as pessoas que vivem aqui no planeta Terra são bastante responsáveis. Daria para ser um pouco melhor. Daria para ser diferente se a ganância, né, a ignorância, o amor a Deus fosse maior, né? E essas ganâncias, essas coisas assim fossem menores. Precisa de guerra? Não. Não precisa, não tem justificativa. Tem pessoas que ficam buscando justificativa, não, a culpa é desse, a culpa é daquele. Não é, está tudo errado. Não é para ter. Nada justifica a prática do mal, nada. Não adianta vir com não. Não é para fazer, não é para roubar, não é para matar, não é. Está lá nos 10 mandamentos. Não, aí vem o pessoal querer justificar, é porque fulano fez isso porque ele tem problema. Então tá bom, então vocês não têm problema, né? Não tem, ninguém aqui tem problema, está tudo bem, né? Então porque você tem problema, você vai sair agredindo, matando, roubando. Não. Está na hora de começar a se corrigir, está na hora de começar a entender que isso não te leva a lugar nenhum. Que tem uma série de coisas que não é para acontecer. Por que precisa ter a guerra? Será que não dá para sentar? Se está em desacordo, vamos conversar. Por que tem que morrer um monte de gente estupidamente? Não é possível sentar e conversar e chegar num acordo? Ou será que a ganância e a arrogância tem que ser maior? Não é? E por viver nessas condições que a gente tem esse planeta do jeito que está. Né? A maioria do povo não acredita em nada, principalmente na espiritualidade. A maioria extremamente materialista ainda, muito materialista. Nós temos aí países extremamente desenvolvidos, com todo respeito, mas na sua grande maioria extremamente materialista. Então isso tudo dificulta muito, né? Porque você vai falar com pessoas que não acreditam nas coisas. Então aí fica mais difícil. E aqui encerrando ele fala: a terra, nossa casa e oficina, espera que nós a convertamos em glorioso paraíso no porvir. Então, realmente há uma grande esperança de que tudo isso passe, né? Que nós já estamos entrando num processo de regeneração. Tudo é lento, tudo a seu tempo, não é rápido. Já estamos no processo que já estão muitos espíritos assim difíceis indo embora do planeta, não reencarnam mais aqui. Já estão melhorando o nível de espíritos que estão reencarnando no planeta, espíritos melhores. Então a tendência do planeta realmente é ser melhor, porque já começou todo o processo. Acho que vão para o planeta Quirion, né, senhor? Que estão indo já, né, para lá e outros, né, lá e outros ainda, né, que são planetas mais atrasados que o nosso, e já estão indo para lá. Então é que a gente não tem assim, a gente já quer que resolve logo, já podia amanhã já está resolvido. Depender de nós, que amanhã já, né? Só que não é assim, né? As coisas levam tempo. Tem todo um processo, acho que nós temos ainda aí uns 50 anos pela frente, em transformação, saindo de provas e expiações, indo para a regeneração, que já é um grande passo, é uma coisa muito boa, mas eu acho que da gente ter essa perspectiva, de ter essa esperança, eu acho que é muito bom. E cada um de nós aqui sempre fazendo a nossa parte, né? Procurando ajudar pessoas, ajudar os animais, ajudar a natureza, ajudar toda a criação divina, que a gente está aprendendo, né, a grandeza de quem as fez, de quem criou tudo isso aqui, né, não é para ver tudo isso aqui ser destruído, não, é para ver isso aí tudo nascer de novo e ser conservado com muito amor, com muito respeito. Os nossos irmãozinhos animais são tão filhos de Deus como qualquer um de nós. Nós temos que enfiar isso dentro da nossa cabeça.
Eles também estão no processo de evolução deles e merecem todo o nosso carinho, todo o nosso respeito. E cada um de nós, como eu disse, também, né, fazendo toda essa parte, sempre tendo Jesus no coração, auxiliando os seus semelhantes. Importantíssimo isso nas nossas vidas, certo? Eu espero que tenha dado para vocês compreenderem aí, que tenha ajudado vocês em alguma coisa, esclarecido alguma coisa para vocês. E aí, na outra palestra minha, será o próximo capítulo do livro, então a gente está fazendo que nem se fosse um estudo desse livro, que é um livro bastante interessante, que mostra muitas coisas, né? Há uma mistura de ciência e religião, que é o Espiritismo, né? Ciência, filosofia e religião. E esse livro, como outros do Espiritismo, nos faz refletir, nos faz entender a ciência, ver a necessidade do estudo que a gente precisa ter e, acima de tudo, ter Deus, né, dentro do nosso coração, a espiritualidade superior, com todo o nosso carinho, com o nosso respeito, acima de tudo, tá? Então, estamos encerrando aqui. Espero que tenha ajudado vocês. E agora nós vamos entrar no processo de encerramento da nossa reunião. Que Jesus abençoe cada um aqui presente, derramando sobre todo nós, Senhor, a sua santa e divina luz, abençoando nossos passos, nossas vidas. Que todas as energias negativas sejam retiradas das nossas vidas. Que a luz prevaleça, abençoando nossos lares. Mentalize o seu lar nesse momento. Uma grande luz entrando no seu lar, retirando todas as energias negativas, abençoando todos os moradores das casas, né, dos seus lares, do meu lar. Que sejam todos abençoados por Deus. O nosso trabalho, o ambiente do nosso trabalho, onde nós trabalhamos todos os dias, as pessoas com quem convivemos, que recebam a luz de Deus. Que sejam abençoados todos os lugares desse trabalho, as salas, locais em que as pessoas fazem suas atividades, tudo seja abençoado por Deus. Pedimos, Senhor, pela nossa saúde. Se você tem algum problema de saúde, peça a Deus nesse momento. Se você tiver o merecimento da cura, que Deus abençoe. Peça a Deus. Pedimos também uma bênção a todos os nossos irmãos que estão nos hospitais, que os espíritos, a corrente médica possa ajudar esses irmãos que se encontram internados, que tenham merecimento de cura, merecimento de socorro. Se você tem pessoas da família nessa situação, mentalize e peça a Deus nesse momento. Pedimos também pelos nossos irmãos que se encontram nas penitenciárias, que a luz divina seja derramada sobre esses irmãos, que eles possam acordar para a luz de Deus. E aqui nós, Senhor, agradecemos a sua santa e bendita luz, a sua mão que nos conduz à nossa jornada, à nossa caminhada. Que possamos, através da nossa humilde prece e do nosso coração tão pequenino, Senhor, que o Senhor possa nos abençoar, iluminar os nossos caminhos, nos proteger nesse mundo, e que possamos, com a sua ajuda, cumprir a nossa missão no planeta Terra, que tanto necessita de nós, e da nossa consciência, da nossa maturidade e da nossa melhora espiritual.
Encerramos agora, Senhor, com a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre, assim seja, graças a Deus. Que Deus abençoe todos vocês, que tenham um ótimo retorno às suas casas, com muita proteção, muita luz. E muito obrigado por terem nos acompanhado na noite de hoje. Muito obrigada. Assim seja, sempre. Obrigada.